Google, eu gostaria de aproveitar essa ocasião para dizer que essa CPI foi criada, é, teve a sua origem a partir de uma imposição do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte sabidamente que tem trabalhado contra a atual gestão do presidente Bolsonaro. Essa imposição chegou ao Senado Federal, foi acolhida e foi criada, então, né, a estrutura da CPI, quando se colocou à frente dela pessoas que são opositoras da atual gestão do governo federal, como, por exemplo, Omar Aziz, Renan Calheiros, Humberto Costa, Randolfo Rodrigues, pessoas sobre as quais existem, pelo menos, dúvidas, né, enfim, sobre a sua idoneidade. Então, Omar Aziz, a sua esposa e seus irmãos foram presos justamente por acusação no que diz respeito à gestão da saúde no estado do Amazonas. Renan Calheiros, então, é detentor de recorde de processos no Supremo Tribunal Federal. Humberto Costa, ligado à Operação Sanguessuga. Randolfo Rodrigues na lista da Odebrecht. Ou seja, essas pessoas com idoneidade no mínimo duvidosa acabaram, então, assumindo o protagonismo dessa CPI, simplesmente com o objetivo de tentar sangrar o governo federal e simplesmente, enfim, buscando encontrar possíveis desvios de conduta na atual gestão do governo, num trabalho que se assemelha ao que no inglês é chamado de fishing expedition, ou seja, eles estão simplesmente numa expedição tentando pescar coisas. E essa CPI, ela já acabou versando sobre os mais diferentes temas, sempre buscando encontrar culpa, dolo em ações conduzidas pelo presidente Bolsonaro, e que fique claro aqui que até o momento não encontrando absolutamente nada. Essa CPI, então, que tem um foco, que tem um alvo, que é o presidente Bolsonaro, e a mesma CPI que blinda, né, de uma maneira vergonhosa, gestores estaduais, que blinda de maneira inaceitável o consórcio do Nordeste. Lá sim, milhões de reais foram destinados, por exemplo, para a compra de ventiladores, que essa compra não aconteceu. Por que não investigar o consórcio do Nordeste, onde sabidamente problemas aconteceram? Por quê? Porque será que os gestores do Nordeste são aliados do ex-presidente, ex-presidiário Lula? Será porque um dos governadores do Nordeste é filho do Renan Calheiros, relator dessa CPI? Ou seja, nós estamos diante de uma situação que é quase surreal, né? Então, nós precisamos entender esse cenário, né, para que a gente não se deixe enganar por esse grande circo que foi armado no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado da nossa República. E é interessante, né, enfim, em relação à questão dos ataques, que ontem foi direcionado, por exemplo, às Forças Armadas, é muito interessante porque ataques às Forças Armadas, enfim, são considerados ataques de menor monta, de menor valor. Ataques ao presidente da República, então, a sua reputação, a sua dignidade, isso, então, nem se é levado em consideração, né? Agora, ataques direcionados, por exemplo, a membros do STF, ataques direcionados a senadores. Ontem, né, o senador Omar Aziz foi cobrar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tomasse alguma providência, porque ele teria sido atacado pela nota que as Forças Armadas divulgaram. Ou seja, no Brasil se pode atacar o presidente da República da maneira que se bem entende. Se pode atacar as Forças Armadas da maneira que se bem entende. Agora, se coloca em xeque alguma questão vinda do STF, se coloca em xeque alguma questão vinda do Senado Federal, isso é considerado o maior crime do mundo. E uma coisa que está acontecendo no Brasil que é inaceitável, que é um ataque frontal à democracia no Brasil.
pessoas sendo perseguidas e presas por emitir a sua opinião. Nós tivemos deputado federal sendo preso porque criticou o STF. Mas que absurdo é isso? Ou seja, críticas ao presidente da República acontecem às baciadas aqui no Brasil. Agora, se você faz uma crítica a um semideus lá do STF, você é preso. Caramba, que país que é esse? A gente vive ou não num Estado democrático? As pessoas têm ou não direito de criticar as instituições, direito de criticar as pessoas que exercem cargo público? Ou seja, a gente está diante numa situação no Brasil de grande risco. E aí a crítica que se coloca ao presidente Bolsonaro, que o tempo inteiro se tenta impingir a ele a pecha de ser um antidemocrático, a pecha, então, de fascista, o tempo inteiro se coloca no presidente. Mas eu quero que alguém fale aqui, né, alguma ação concreta do presidente Bolsonaro que tenha sido antidemocrática. Do STF, por exemplo, eu posso falar. Prender um deputado federal por emitir a sua opinião é uma situação absolutamente inaceitável. E isso tem acontecido no Brasil. Então, só para a gente entender um pouco esse cenário, né, ter um olhar um pouco mais amplo para ele, é muito importante, novamente, para que a gente não caia nessa tentativa constante de se criar narrativas, tanto no STF quanto no Senado Federal, agora por meio dessa CPI.